Convido você a abrir sua Bíblia, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui Paulo está trazendo uma palavra para Timóteo, para o jovem Timóteo. Nos versículos anteriores, se a gente for ler os anteriores, eu ia ler, mas ia ficar muito longo. Aqui Paulo está demonstrando Timóteo, né, e a igreja, para nós não sermos dominados pela cobiça, e nem sermos escravos da ganância, porque a ganância tem sido um instrumento de Satanás. A nossa carne, nossa natureza caída, a carne, ela é tendenciosa, e ela já por natureza, ela já é gananciosa. E o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, potencializa isso também. Então Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele adverte Timóteo para não ser dominado pela cobiça e escravo da ganância. E nesse versículo que nós lemos, Paulo nos mostra que nós, cristãos, podemos viver de uma forma que não vamos ser amantes do dinheiro, porque infelizmente tem sido o mal do século. Muitos são amantes do dinheiro. Muitos têm tropeçado por causa do dinheiro. E aqui, quando nós lemos aqui no versículo, diz assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Paulo aqui, usado pelo Espírito Santo, ele nos dá as seguintes ordens que todo cristão genuíno deve atender. E a primeira ordem é fugir da ganância. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. De tudo isso que nos versículos anteriores fala sobre a ganância, sobre ser amante do dinheiro, ser dominado pelo dinheiro. Então, quando ele diz fuja de tudo isso, é de tudo isso mesmo. Fuja do orgulho, fuja da vaidade, fuja da avareza, fuja dos falsos mestres, fuja do pecado, fuja da sedução deste mundo. O cristão, queridos, ele deve amar as pessoas e usar as coisas. Mas, infelizmente, a igreja tem se corrompido e muitas das vezes até mesmo a igreja tem usado as pessoas e amado as coisas. Mas um cristão genuíno, servo, filho de Deus, ele tem que amar as pessoas e usar as coisas. O cristão, ele deve fugir da sedução, do desejo de ficar rico. Ele precisa se apartar da ganância pecaminosa. O que é isso, essa ganância pecaminosa? O que é essa sedução do desejo de querer ficar rico? Queridos, o dinheiro, Jesus chamou o dinheiro de Deus, mamon.
E a Bíblia fala muito sobre isso. E o dinheiro é uma coisa que tem seduzido muitas pessoas. Vidas têm sido ceifadas por causa do dinheiro. Vidas têm sido enganadas. Pessoas têm caído em golpes. Tudo por amor ao dinheiro. A Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E aí você fala: ué, irmã, mas nós precisamos de dinheiro enquanto estamos aqui na terra. Sim, nós precisamos de dinheiro. Ter dinheiro não é pecado, desde que ele venha através de trabalho, do trabalho honesto, íntegro, fruto do suor do seu rosto. É bênção, é bênção. Deus abençoa o nosso dinheiro quando é fruto do trabalho. Mas também nós temos que tomar cuidado, porque a ganância ela pode vir disfarçada. E até mesmo uma coisa que é bênção pode se transformar em problema, como é o caso do trabalho. Pessoas que trabalham 7 dias da semana, 7 dias da semana, querendo mais, não, eu preciso de mais. Ah, porque eu tenho que comprar isso. Tem um fogão? Não, mas eu preciso desse fogão mais moderno. Não, mas eu tenho mais, eu quero mais. Ah, eu tenho uma casa assim, mas eu preciso de uma casa maior. Ah, eu tenho um piso bonito. Não, mas eu preciso trocar esse piso. E a pessoa sempre querendo mais. E às vezes a pessoa acaba trabalhando muito e ela acaba pecando contra a palavra de Deus. Porque Deus descansou, até Deus descansou. Amém? Deus nos deu exemplo descansando. E quando nós pulamos isso, quando nós não obedecemos esse princípio do descanso, muitas consequências acontecem. A própria saúde, hoje em dia tem nome de transtorno e tudo, às vezes é um estresse excessivo. Por quê? Excesso de trabalho. Se a pessoa trabalhar menos, obedecer a palavra de Deus, trabalhar 6 dias, descansar 1, ela não vai sofrer tanto. De repente ela não vai ter esse problema de saúde. De repente ele não vai ter um problema familiar, porque ele está sem tempo para a família, de tanto que ele trabalha. Ele tem muito tempo para ganhar dinheiro, mas ele não tem tempo para gastar com a família. Então para que serve esse dinheiro? E muitas das vezes, quando a pessoa não faz mais nada e fica só obcecado em trabalhar, em ganhar mais, sacrificando o seu tempo com Deus. Ah, eu estou fraco, eu não sei, estou tão desanimado. Será por quê, irmãos? Tem sacrificado o seu tempo com Deus. Ele tem tempo para todo mundo, para o trabalho, para o dinheiro, mas não tem tempo para Deus. E às vezes tudo que ele vê que não está bem à sua volta, não é à sua volta, é dentro de si mesmo. E acaba sacrificando o seu tempo com Deus, o seu descanso que a palavra ensina, sacrificando o tempo com a família. E aí, queridos, temos que repensar nisso. Temos que repensar como estamos vivendo. Assim como a preguiça, o não trabalhar é pecado, o trabalhar demais também, sacrificando outras coisas, também se torna pecado. E aí nós temos que parar, repensar e pedir perdão a Deus, porque assim nós estamos pecando. E queridos, quando aqui ele fala, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Aqui é um verbo, o verbo fugir é uma ação, tem que sair do lugar. Não pode ficar parado, é uma ação, é um verbo. E, queridos, tem momentos na nossa vida que fugir é sinal de covardia, é verdade. Às vezes a pessoa foge de uma conversa necessária. Mas, queridos, em algumas ocasiões, fugir é um sinal de prudência. Fugir é um sinal de sabedoria. Fugir, muitas das vezes, é um meio de alcançar a vitória. Vamos ver alguns exemplos?
José fugiu quando foi tentado pela mulher do seu chefe. Aqui José foi covarde? Não. José foi sábio, foi prudente. Ele fugiu da tentação. Está lá em Gênesis 39:12. Davi fugiu quando o rei Saul tentou matá-lo. 1 Samuel 19:10. Existe um sábio conselho que diz assim, queridos: nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. Assim que eu li isso, eu fiquei pensando, nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. E é verdade. Há situações, queridos, que nós cristãos temos que nos posicionar. Nós não podemos nos unir. Tem situações que nós precisamos nos dividir com respeito, com amor, mas nós temos que nos posicionar às falsas doutrinas e às práticas ímpias e nos separar destas coisas. Não podemos nos unir a isso. Não podemos. Então tem momentos que nem toda união é boa e nem toda divisão é ruim. Nesse caso, o cristão ele não pode compactuar com coisas erradas, com coisas que desagradam a Deus, com o pecado, com falsas doutrinas, com práticas ímpias. Nós temos que nos separar de tais coisas. Não tem como a gente caminhar juntos, queridos. Não tem como. E se você vive sendo tentado com pensamentos de cobiça, de ganância, de comparação, fuja desses pensamentos. Satanás muitas das vezes lança na nossa mente, tudo começa no pensar, queridos. Ele lança. Então que nós devemos fugir desses pensamentos. Diga para o seu irmão, fuja. Não fique olhando para a prosperidade do ímpio. Não fique olhando. Não fique questionando a Deus, olhando a prosperidade do ímpio, não. Fuja desses pensamentos. Fuja, sabe por quê? Nossa felicidade não está em coisas, mas nossa felicidade está em Deus. Em Deus. Então a primeira ordem que aqui Paulo dá a Timóteo é fugir da ganância. Fuja da ganância. Um abismo traz outro abismo. A segunda ordem que Paulo dá aqui para Timóteo, que serve para todo cristão, que o cristão precisa seguir as virtudes cristãs. Estamos numa utopia, essa geração, que ser de Jesus é diferente de imitar Jesus. Ser de Jesus é diferente de obedecer a palavra de Jesus. Muitos estão caindo nessa utopia, nessa loucura. Diz assim no versículo 11, parte B: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Ao mesmo tempo que nós cristãos devemos fugir de algumas coisas, nós também precisamos seguir algumas coisas. Precisamos seguir outras coisas. Amém? Não basta apenas a gente se separar do errado. Não basta apenas a gente deixar de errar. Ah, mas eu não faço isso. Mas você está amando o seu próximo? Você está perdoando quem te ofendeu? Você está pagando o mal com o bem? Não basta deixar de fazer só o errado. Temos que fazer o que é certo. Temos que seguir outras coisas. Amém? Nesse versículo 6, há 6 virtudes que precisamos, nesse capítulo 6, versículo 11. Existe aqui 6 virtudes que precisamos buscar mais do que qualquer outro tesouro, mais do que qualquer riqueza, mais do que o ouro e do que a prata. Cada uma delas deve fazer parte da nossa vida, do nosso viver continuando.
cotidiano. E a primeira virtude é a justiça. O que significa justiça aqui? Significa integridade pessoal, caráter. A justiça relatada aqui é um estado de coração e mente em harmonia com a palavra de Deus. Justiça. A segunda virtude que tem que caminhar conosco no nosso dia a dia é a piedade. Se nós seguirmos aí o que está escrito no versículo 11, parte B, a piedade. O que significa? O que é piedade? Piedade é a devoção na prática. Não é só saber, mas é praticar. Está relacionada com conduta, com testemunho, com o modo de viver, com o modo de vida. A terceira virtude que diz aí é a fé. Fé pode ser traduzida por fidelidade. Como vai a sua fidelidade a Deus? A sua fidelidade à palavra de Deus? Como vai? A quarta virtude que deve estar junto com o cristão é o amor. O amor. O amor é a atitude de sacrificar-se pelos outros, em vez de explorar os outros. Muitos falam que amam, né? Mas exploram, maltratam, ignoram, colocam de lado. Que amor é esse? Pode ser qualquer amor, menos o da palavra de Deus, menos o que Jesus, menos o que Paulo está falando aqui para Timóteo ter para com os outros. Então, o amor é a atitude de sacrificar-se pelos outros, em vez de explorar os outros ou não se importar com os outros. Como está o seu nível de amor pelo próximo? Você tem pregado o evangelho para o perdido? Você tem abraçado alguém que precisa do seu abraço? Você tem estendido a mão para o necessitado? Você tem perguntado para o seu irmão se ele está precisando de alguma coisa? Você tem orado pelo seu irmão? Ou por alguém que não gosta de você, por alguém que te persegue? Jesus manda nós amarmos os nossos inimigos. A quinta virtude, fala aí, perseverança ou constância. A constância dá a ideia de perseverança, de permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Essa perseverança aqui, essa constância é o quê? É coragem que prossegue mesmo em meio à adversidade. Você está no meio de um turbilhão, você não está entendendo nada, a sua vida está de pé a cabeça, mas você continua perseverando no Senhor, continua perseverando em adorar ao Senhor, você continua perseverando em obedecer a palavra do Senhor, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que o seu Redentor vive, e você continua caminhando com essa coragem. Coragem é prosseguir mesmo em meio às adversidades. É dessa perseverança que Paulo está falando aqui para Timóteo. E Paulo, ele pode falar isso de carteirinha, né? Ele podia falar isso de carteirinha. Porque o homem perseverante, o homem, mesmo lá preso em meio de barata, rato, eu acredito, naquele lugar, escorrendo água, horroroso, Paulo mesmo assim estava ali adorando ao Senhor, porque Paulo entendia, ele olhava para a eternidade, e ele sabia que tudo aqui um dia ia acabar. Então, e a sexta virtude que tem que andar com todo cristão tem que buscar no Espírito Santo, é o quê? Mansidão. O que é mansidão? É o poder de se controlar, é o poder sobre controle. Então nós, queridos, como cristãos, temos que buscar no Senhor a cada dia a virtude da justiça, a virtude da piedade, a virtude da fé, do amor, da perseverança e da mansidão.
Que isso não seja só teoria, mas que isso seja verdade, seja prática na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E a terceira ordem que aqui Paulo dá a Timóteo e que o Senhor dá para nós, para todo cristão, é: combata o bom combate da fé. Diz no versículo 12, parte A: combata o bom combate da fé. A palavra grega combater é o mesmo termo usado no atletismo, que dá origem ao verbo agonizar, e se aplica tanto na área do atletismo quanto na área também do exército, dos soldados. E todo cristão, queridos, é um soldado de Deus, amém? Nós temos o nosso Senhor, é o Senhor dos exércitos. Então todo cristão é chamado à batalha, à luta pessoal contra o mal em todas as formas. O verbo combater está no imperativo presente, indicando que a luta é um processo contínuo. Se alguém diz para você que a vida cristã é gelatina, é pudim, ele está te enganando, ele não te ama. Porque o próprio Jesus, que morreu por mim e por você na cruz e ressuscitou para nos perdoar, para nos religar a Deus, o Pai, ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E aqui Paulo fala para Timóteo, ele fala para Timóteo: combata o bom combate da fé. Combata. Não fique caído. Não arreie os braços. Levanta-te em nome de Jesus e combata o bom combate da fé. É hoje só? Não. É amanhã. É todos os dias. É a luta contra nós mesmos. É mortificar a nossa carne. É a luta contra maus sentimentos, é a luta contra os maus pensamentos, é a luta contra o mundo, né? A pressão que vem de fora para dentro para nos oprimir, é a luta contra o diabo, que muitas das vezes ele vem com as suas cilatas para nos derrubar, mas nós temos que estar atentos, firmes, vigilantes no Senhor, porque maior é o Espírito Santo de Deus que está conosco. Amém? Então, queridos, nós temos que botar a nossa atenção, o nosso foco no Senhor Jesus, o nosso foco na palavra de Deus. Devemos pôr toda a nossa força e atenção e andar com Deus e realizar a sua obra. Muitos de nós estamos dormindo, estamos apáticos e o pior, que estamos achando que estamos bem, que estamos firmes, porque às vezes escutamos um louvor, porque viemos às vezes na igreja uma vez por semana e achamos que estamos muito bem. Mas nós temos que botar toda a nossa força e a nossa atenção e andar com Deus. Devemos aplicar toda a nossa dedicação e forças em causas das consequências eternas. Às vezes nos esforçamos para tantas coisas. Nos esforçamos para ver aquele jornal, precisamos saber nos atualizar da notícia, não podemos ser alienados, mas às vezes botamos desculpa do cansaço do trabalho para não ler a palavra de Deus. Mas não vai ser o jornal que vai te libertar, te limpar e te transformar, vai ser a palavra de Deus. E às vezes não sabemos porque estamos minguados, xoxos. Aí botamos desculpa, culpamos tantas pessoas, tantas situações. Às vezes sobra até para a igreja e para o pastor. Mas o problema é onde estamos colocando a nossa força, a nossa dedicação, a nossa atenção. Não estou falando aqui, irmãos, entenda. Nós temos que ter entendimento. Não estou falando aqui que ninguém deve trabalhar, pelo contrário. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não é digno que coma. A preguiça não é de Deus. Temos que trabalhar sim, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, é tudo no seu lugar. A própria palavra diz, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E quando a gente sai atropelando, pegando o tempo de uma coisa, botando em outra, numa desordem, um mais do que o outro, querido, todo desequilíbrio
traz desordem e muitas das vezes traz morte. É igual o nosso corpo físico. Eu e Sandra, a gente estava conversando sobre isso. Poxa, a gente depende de tanta coisa para o nosso corpo funcionar. Deus é lindo e a gente fica ali glorificando a Deus. É tudo, são fiozinhos, é coisinhas, é suplementos, é as vitaminas que tem que estar tudo ok. Se uma baixa um cadinho, a outra aumenta aqui. Dá uma desordem e acontece o quê? Doença e muitas das vezes morte. A mesma coisa é com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso espírito. Se nós estivermos em desordem, de falta de tempo para Deus, para buscar o Senhor, para meditar na sua palavra, para se humilhar diante dele em oração, separar tempo para obedecer ele de acordo com a sua palavra, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Nós vamos perecer. E no momento da adversidade, da luta, nós não vamos ter força. E a gente somos tentados a achar que Deus tem filhos preferidos. Não. Não. É que tem soldados que está sempre diante do seu general, que está sempre ali ouvindo e obedecendo às ordens do seu Senhor. É aquele filho que está sempre aos pés do Pai, porque tem prazer de estar na presença do Pai, de fazer a vontade do Pai. E no momento da adversidade ele vai ter mais força, ele vai ter mais sabedoria, porque ele tem buscado mais, ele tem investido mais tempo. Tudo aquilo que você investe mais tempo, você vai ter um retorno maior. Não é assim na vida? A lei da semeadura, e isso é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, queridos, que eu e você possamos aplicar toda a nossa dedicação e força em causas de consequências eternas. Eternas. Trabalhe sim, mas tenha tempo com o Senhor. Trabalhe sim, porque o trabalhador ele é digno do seu salário, mas tenha tempo para a sua família. Trabalhe sim, mas tenha tempo para realizar a obra de Deus. Trabalhe sim, mas descanse, para você não ter uma crise de estresse e alguém te diagnosticar com um sintoma de uma doença e tudo ser uma causa de um excesso de trabalho, um excesso de estresse, porque o nosso corpo não aguenta. Ninguém é melhor do que ninguém, uma hora a conta chega. E nós temos que obedecer à palavra de Deus. E muitas das vezes nós queremos ser melhor do que Deus. Muitas das vezes queremos ser mais fortes do que Deus. Mas o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. É quando você é fraco que eu te faço forte. Amém. Então, se coloque na presença do Senhor, porque é na presença dele que nós somos fortalecidos. É na presença dele que essas virtudes irão fazer parte do nosso dia a dia. É na presença dele que nós vamos ter força para fugir, não como covardia, mas para fugir como um momento de prudência, de sabedoria, como um meio, um escape para alcançarmos a vitória. É na presença dele, em nome do Senhor Jesus.